E o irmão encontra essa carta logo ali a seguir a Tito, amém? Antes de Hebreus, amém? Uma página aí no meio entre Tito e Hebreus. E nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, mas ainda antes eu queria só lembrar aos irmãos, e já foi falado aqui esta manhã, o texto relacionado com aquela parte da oração do Pai Nosso, que diz que perdoa-nos assim como nós perdoamos. E em Mateus 6, 14 e 15 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. É um texto realmente complicado, como já foi mencionado aqui esta manhã, mas que a palavra do Senhor mostra claramente que o perdão de Deus vem, de alguma maneira, a nós, na proporção de que nós perdoamos aos outros. Amém? Em outras palavras, você quer saber se você foi perdoado por Deus? Veja como você perdoa. É um assunto bem sério. A carta a Filemão, na verdade, não é uma carta com a intenção de acabar com a escravatura, nem nada dessas coisas, como às vezes é usado. Amém? É uma carta de perdão, de reconciliação. E falando aos irmãos, eu acho que é a primeira vez que eu prego essa carta. Sei que já fui ver atrás naquilo que nos é possível recuperar os registros, parece que já em tempos foi usada numa pregação, mas, perdão, ou num estudo, mas eu não por mim, eu nunca preguei este texto. Amém? Pedi aos irmãos então que ficássemos de pé e lêssemos juntos a carta a Filemão, que nos propomos hoje estudar. Amém? Vamos orar primeiro. Pai, que o Senhor, misericordioso e bondoso, fale aos nossos corações esta manhã e nos conduza ao perdão. Senhor, trabalha em nós, pedimos um texto que o Senhor colocou por intervenção, por sua própria determinação e intervenção no cânon, para que possamos aprender. Então, Senhor, trabalha em nós, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de luta, e à igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você, nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de tudo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. E eu, Paulo, escrevo de próprio punho, e eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida.
Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém? Irmãos, podem ficar sentados. Quando nós lemos o Novo Testamento, e parece que nesta epístola encontramos pouca doutrina, né? Parece que eu aqui por acaso. É uma carta pessoal, tem nada a ver com o resto do Novo Testamento, mas pelo contrário, tem a ver sim. Aliás, irmãos, há muita doutrina nesta carta, nesta pequena carta, ou um ponto doutrinário, talvez, um ponto doutrinário bem forte e bem difícil. Se você olhar a carta e ler a carta, você vê que Paulo é muito ousado a falar com este cooperador dele, de nome Filemão. Tá? A carta é enviada a Filemão. O portador da carta, possivelmente o próprio Onésimo, possivelmente, que conheceu Paulo na prisão. Há uma ideia, irmãos, vou contar alguns autores que acham que Onésimo estava preso com Paulo. Não é ideia que, na verdade, o texto dá. Tá? É possível que Onésimo tenha procurado Paulo na prisão ou, de alguma maneira, entrou em contato com Paulo. Não parece que Onésimo está preso, até porque Onésimo vai voltar. Right? Não dá a ideia que Onésimo estivesse preso. Isto é o que nós sabemos os três intervenientes na carta, ou os três nomes que mais saltam na carta, fala Timóteo, Lucas e outros, mas os três que mais saltam na carta é o próprio Paulo, Filemão e Onésimo. Só para nos situarmos, você vai encontrar que no versículo 1, Paulo sim está preso, por isso nós dizemos uma das cartas de prisão, que Paulo escreveu na prisão. Paulo está preso, diz prisioneiro pela causa do Evangelho. Ele não está preso por ser um malfeitor, ele está preso por causa do Evangelho. Nós entendemos pelo Novo Testamento que Paulo, e ele teve preso mais que uma vez, mas numa das prisões, não a última, Paulo estaria hospedado de alguma maneira num lugar onde ele estava hospedado, não no sentido que nós pensamos hospedado hoje, né? Ele estava num local preso, onde ele tinha acesso a visitas, onde pessoas iam ter com ele, onde ele escrevia cartas, embora mesmo na última prisão ele escreveu segundo a Timóteo, não é isso? Então Paulo sempre escreveu, mas nesta prisão ele estaria recebendo visitas, seria uma prisão mais domiciliar, onde ele aguardava julgamento, onde ele teve a oportunidade inclusive de levar o Evangelho, né? Como os irmãos sabem, a muitas pessoas em muitos lugares. Seria numa prisão dessas. De alguma maneira Onésio apareceu lá. Se ele, como foi, nós não sabemos, mas possivelmente Onésio tinha ouvido falar de Paulo, possivelmente já teria até visto Paulo, dado que Paulo conhecia Filemão. Filemão era o dono, por assim dizer, de Onésio, né? No sentido de escravo que Onésio era. Onésio fugiu, não é isso? Onésio fugiu, entendemos isso do texto, era um fugitivo, fugiu da casa do seu senhor e de alguma maneira entendemos que ele defraudou o seu senhor. É possível que esse defraudar aí não tenha sido só pelo facto que ele não estava a trabalhar para o seu senhor durante o tempo que esteve ausente. Talvez era mais do que isso. Possivelmente terá roubado ou levado alguma coisa com ele, certo? Então, Paulo prisioneiro por causa do Evangelho, Paulo está com Timóteo, acho que é um ponto importante, embaixo nós vemos cá as saudações de Lucas também, mas Paulo, juntamente com Timóteo, escrevem esta carta. Importante entender que Paulo não fazia as coisas sozinho, é muito importante isso, irmãos, quando falamos de liderança de igreja hoje, e Paulo está velho, né? Duas vezes ele fala aqui velho, ou ele dá a ideia de que está velho. O sentido velho aqui não é necessariamente uma pessoa com muita idade, mas seria uma pessoa madura e como se já conhecesse Filemão há muito tempo, aquele sentido que, não sei se os irmãos estão familiarizados, mas lá no norte de Portugal a gente vê um amigo que não vê há muito tempo e diz, velho, e não é velho em idade, é velho em tempo que a gente conhece. Não sei se os irmãos do Brasil falam isso, né? Ou quando você chama velho, é velho de verdade, né?
Às vezes é, né? Velho, velho mesmo, né? Não ajudou nada. Mas na verdade, a gente vê, é aquele tempo de que já, né? Já um amadurecimento, não necessariamente velho. Então, esse é Paulo nesta carta, ok? Localizando agora Filemon. Filemon é um cooperador amado de Paulo no Evangelho. Você conta isso no versículo 1. Um cooperador amado de Paulo, tá? No Evangelho. Alguém que Paulo conhece bem, alguém com quem Paulo tem conhecimento. Daí que é possível que Onésio tenha fugido e lá, de alguma maneira, o Espírito Santo de Deus o lembrou de alguma coisa que ele tenha ouvido, possivelmente de Paulo, e tenha ido procurar Paulo. Não dá a ideia que Onésio estava preso. Não dá a ideia no texto que Onésio estivesse preso. Ao contrário de que muitas pessoas, eu já tenho ouvido isso várias vezes, eles encontraram-se na cadeia, correto, mas não necessariamente porque Onésio estava preso. Paulo te recebia visitas. Paulo, ou Filemon, era parte de uma igreja local em uma casa. Você vai contar isso no versículo 2. Filemon 2, você vai encontrar assim, a irmã Áfia, muitos creem que seria a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se une com você em sua casa. Você pensa, irmãos, que no primeiro século as igrejas reuniam-se em casas, certo? Então, de alguma maneira, Filemon era conhecido da sua comunidade, ela era parte de uma igreja local. Estamos a falar de alguém com uma estrutura no Evangelho, com uma estrutura em Cristo. Do versículo 4 ao versículo 7, você vai encontrar quem o Filemon era em Cristo. E Paulo começa a descrever. E eu queria ler com os irmãos. Paulo diz assim: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor e do seu amor para com todos os santos. Paulo ouvia falar mesmo à distância, e note, não é coisa de post no Facebook, right? Mesmo à distância, ouvia-se falar, e o exemplo e o testemunho de Filemão ia para lá daquilo que era o seu local, ou a sua igreja, ou a igreja local na casa, seja quem for a casa, ou o local, não sabemos os detalhes, mas ia para lá. Paulo ouvia falar dele, Paulo sabia quem ele era, o seu amor para com todos os santos, amém? O amor, a comunhão dos santos, é tão importante nós termos estas marcas em nossa vida, amém? Fé e o amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Na quarta-feira falámos sobre este versículo aqui no nosso culto de oração, amém? Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você também tem reanimado o coração dos santos. Resumindo estes versículos, Filemão era um crente de verdade. Amém? Filemão era um servo de Deus. Era um exemplo no seu local, como alguém que servia a Deus, como alguém que fazia e que queria ter uma vida reta diante do Senhor. Era alguém que era conhecido pela sua fé, pelo seu amor pelos irmãos, pela sua conduta. Amém? Dentro daquilo que era a igreja local à qual ele pertencia. Muito importante entendermos isso. Isso era Filemão. Quem era Onésimo? Onésimo, versículo 10, você vai encontrar que Onésimo, naquele momento, depois, claro, um fugitivo, um escravo fugido, no versículo 10, você vai encontrar que Paulo o considera como filho. Amém? Filho na fé, claro. Filho na fé. É importante, irmãos, percebermos que Paulo tinha muito esse sentimento. Ele dizia em momentos que ele era como se ele tivesse dado à luz os crentes. E a palavra do Senhor diz que uma mãe não consegue esquecer o filho que deu à luz. E a alegria de ver nascer um filho supera as dores do parto. Diz a Bíblia assim. E algumas das irmãs estão a olhar para mim e dizem: não tenho autoridade nenhuma para dizer tal coisa. Está certo, não tenho. Estou só falar pela Escritura. Mas assisti 3 vezes e isso. É grave. Penoso é difícil ter aquela alegria quando Paulo sentia isso com os crentes que ele gerava. É muito importante, meus amados irmãos, isso. Nós amemos todo o coração, amemos aqueles que nós geramos.
por causa do Evangelho. Embora sabendo que a obra do Senhor é o Espírito Santo que trabalha, mas ter esse amor e esse zelo é importante isso. Amados irmãos, eu quero que os irmãos saibam que esse sentimento eu busco de Deus sempre ter no meu coração e tenho por aqueles que estão aqui, por aqueles que a gente ministra a palavra de Deus e por certo, se o irmão perguntar, as pessoas comunicar, aos presbíteros, é esse o sentimento que se tem pelos irmãos em Cristo. Não significa que está sempre tudo bem, né? Não significa que sempre tudo está bem. Filho dá dor de cabeça, né? Diz que filhos criados, trabalhos dobrados. Não diz na Bíblia, irmãos, tá? É a gente que diz isso. Por favor, não vá para aí dizer, o pastor disse hoje que na Bíblia diz trabalhos, filhos criados, trabalhos dobrados. Mas tem trabalhos, tem dificuldades, tem momentos difíceis também na igreja. Mas o pastor tem que amar a congregação que Deus lhe deu para ele cuidar, que não é dele, é do Senhor, mas esse amor. Paulo, nós vemos isso, Paulo ganhou este rapaz lá e não importa o que ele era, não importa o passado dele, ele já o considerava como filho espiritual de Paulo em prisão. Versículo 11 é muito interessante. Diz assim, ele antes era inútil, mas agora é útil. Tanto para você como para mim. Antes de ele estar em Cristo, não importa se ele trabalhava muito ou pouco para Filemão, ele era inútil. Aliás, ele tornou-se inútil quando ele fugiu, não é? Quando ele fugiu do seu Senhor, tornou-se inútil. Mas agora ele é útil, tanto para Paulo quanto para Filemão, e ainda nem tinha chegado lá. Meu amado irmão, a utilidade que nós temos em Cristo é tão maravilhosa, e sem ele e fora dele somos completamente inúteis. Se nós estivéssemos naquela igreja assim mais, eu dizia, olhe para o irmão do seu lado e você sem Cristo é um inútil. Mas não vou fazer isso para vocês não caem nessa, né? Mas já pensou? Olha para o irmão do seu lado e diz, eu sou um inútil. Nem até tendo vontade agora, mas não faço. Mas não é isso, irmão. Sem Cristo é o que nós somos, inúteis. Mas em Cristo, pela misericórdia e bondade do Senhor, Ele nos tem feito úteis. E este homem que era um inútil, um fugitivo, agora Paulo classifica como alguém útil. Que bom, louvado seja o nome do Senhor. Está tudo muito bonito porque Onésio ainda não apareceu na frente de Paulo, né? Até agora está bom. Converteu, oh glória a Deus, né? Deu-me glória, né? Hoje eu estou meio pentecostal. Deu-me glória. Converteu, está bom. Certo, mas é que ele ainda não foi tratar da responsabilidade dele. Versículos seguinte, versículo 8 e 9. Vamos voltar um pouquinho atrás. Qual é o propósito da carta? Eu vou tentar, da melhor maneira, passar a carta toda. Saltei o versículo 3, mas como meus irmãos viram, é só uma saudação. Amém? A graça, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. O propósito da carta. Filemão recebe a carta, possivelmente Onésio aparece na frente de Filemão com a carta. Ó, seu bandido, onde é que você esteve? Para aí, tem aqui uma carta de Paulo. Né? Eu não estou a dizer que foi assim, mas a ideia que fica é que Onésio terá levado a carta e agora vai aparecer na frente de Filemão de quem fugiu. E antes que o outro pudesse falar a certeza, está aqui uma carta de Paulo. E diz assim Paulo, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar, você cumpra o seu dever. Lembra que eu disse há pouco que Paulo foi bem ousado nesta carta? Aliás, em toda a Escritura. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Paulo diz assim, olha, eu podia te dar uma ordem agora, mas eu vou fazer-te um pedido. Em amor. Já que tu és um homem de amor que amas, você nota que ele começa do versículo 4 ao versículo 7, ele elogia e realça, não falsamente, irmãos, porque às vezes a gente acha que elogio é falso. Ele elogia e realça, não falsamente, a verdadeira fé e o que está no coração de Filemão. Mas agora ele diz-lhe, baseado nesse amor, eu podia-te mandar, mas vou-te pedir que tu cumpras o teu dever. E eu, Paulo, já velho, como eu disse, agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor do meu filho Onésio, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, já falámos. Agora o último. Paulo diz assim, mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Aí Filemão não ficou com muitas opções, não é? Eu estou a mandar-te de volta como se fosse o meu próprio coração.
Filemão. A gente, se fosse outra gente, a gente assim, que foi uma armadilha, não foi? Não ficou com muita saída. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Ele diz assim, olha, eu mandei-te aí, que era o que é certo, porque de alguma maneira ele tem obrigações para contigo, mas eu até gostaria era que ele ficasse aqui comigo. E ficava lá com ele a fazer o quê? A fazer o que Filemão devia fazer, que era cuidar de Paulo. Mas é tão interessante, é tão profundo o que esta carta nos ensina, mas não quis fazer nada sem sua permissão. Eu não quis tomar essa decisão eu, não fiz isso. Então, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Quer dizer, ele diz assim, olha Filemão, aí está Onésio, ele tem obrigações para contigo, eu gostava de ter mantido aqui. Mas eu não ia fazer isso sem tua permissão. Mas na verdade ele era-me útil. Mas fiquem abertos. Quer mandar de volta? Acha que ele deve cuidar, deve ficar aqui? Eu deixo aberto, mas não quero que seja forçado. Que seja do teu coração. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Paulo está a dizer assim, Filemão, aí está ele, talvez ele tenha sido separado, talvez tudo isto que aconteceu, esta fuga dele, o que ele te defraudou, talvez tenha acontecido para que ele viesse ao conhecimento da salvação e agora tu tenhas em casa, muito mais do que um escravo, tenhas um irmão. Muito mais do que o serviço que ele faça, ele seja um companheiro teu em Cristo. Perdeste uns escravos, recebes um escravo irmão. Perdeste um que te defraudou para receber um que jamais te defraudará, porque agora ele é salvo. Meu amado irmão, há coisas que nós temos dificuldade em entender. E há coisas que nós nunca vamos entender. Há episódios que acontecem na nossa vida que a gente até entende. Olha, eu amadureci espiritualmente com esta situação que aconteceu. Eu cresci em Cristo com aquela. E há outras que acontecem que a gente nem percebe. Mas jamais pense que que alguma coisa venha à sua vida, se você está em Cristo Jesus, que alguma coisa venha à sua vida que não tenha o propósito divino do seu crescimento espiritual. Não duvide disso, que você está duvidando de Deus e da sua palavra. Lembra da nossa irmã Ellen, sempre ela diz isso, que tudo que vem à nossa vida, Deus tem um propósito. Ela sempre está a falar nisso. E olha quantas semanas ela está impossibilitada de estar na casa do Senhor por causa da queda que ela deu. E é engraçado que ela já me disse tantas vezes, o driveway é perigoso, é descer e eu não caí no driveway, caí numa pedra solta. E parece que ela como é que foi possível? Mas sempre ela me repete no telefone quando eu falo com ela. Se os irmãos quiserem ser encorajados, liguem para a irmã Ellen. Percebeu? Não ligue para ela para encorajar, ligue para você ser encorajado. Ela conta a dificuldade, ela conta o problema e ela sempre termina a dizer que tudo que acontece, tudo que vem à vida dela, tudo que passa, há um propósito, há uma razão. Deus conhece, Deus sabe e ela confia no Senhor. Amados irmãos, que seja assim. Neste caso aqui, Paulo está a dizer a Filemão claramente o que foi. Olha, ele foi separado, ele agora é um irmão. Talvez não teria acontecido. Deus, no seu eterno propósito, fez que acontecesse desta maneira. Deus podia ter feito outra, mas Deus quis assim. De outra maneira não teria acontecido. Porque não era de Deus, mas de Deus acontece. Amado irmão, desde que você foi chamado, desde o ventre, antes do ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito, uniu todas as coisas que acontecem no mundo. Nada aconteceu por acaso. Deus permitiu situações que acontecessem, dificuldades que viessem, para que você seja o crente que é hoje. E Ele vai continuar a fazer isso para que você cresça espiritualmente. Dificuldades virão, problemas virão, coisas boas virão. E nós vamos contando as nossas bênçãos como cantamos hoje, amém? Às vezes a gente também devia cantar as nossas tribulações, porque nelas nós crescemos. Mas querem mudar. Mas são parte, as tribulações, as dificuldades são parte das bênçãos que nos fazem crescer, amém? É como pensa quando você tem crianças e faz sopa. Sopa. Faz tão bem, não faz?
legumes, feijão. Eu não sei fazer, mas sei comer. É bom, faz bem, dá crescimento. Mas sopa outra vez. Eu podia ser French fries. Para quem não sabe, é as batatas da terra do preço. É French fries. Podia ser hambúrgueres. Tem coisa que é difícil, não é, irmãos? Porquê? Porque o sopinha faz muito melhor. É muito melhor. Então, meus amados irmãos, às vezes dão a sopa a nós. E alguns irmãos dizem, eu não estou a falar dessa sopa, eu estou a falar das dificuldades da nossa vida. Que sopa não é dificuldade. Mas só estou a fazer uma comparação. Paulo diz, isso que aconteceu teve um propósito. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Você percebeu, irmãos, aqui que Paulo está seguro de que Onésio vai ser um fiel servo de Deus servindo Filemão? Você percebe da garantia que Paulo tem, a confiança que Paulo tem em Cristo e na ação do Espírito Santo ao ver a vida de Onésio mudar? Não sabemos quanto tempo eles estiveram juntos, nós não entendemos tudo, não sabemos os detalhes, mas era o suficiente para Paulo perceber que Onésio tinha de coração recebido a salvação, o Espírito Santo tinha trabalhado nele de tal maneira que ele iria ser um cristão genuíno, verdadeiro e útil para Filemão. Amados irmãos, quando o Espírito Santo trabalha na vida de alguém, os resultados são visíveis. Não dá para esconder. E devemos confiar uns nos outros nessa forma. Quando vemos a ação do Espírito Santo trabalhando na vida de um, nós devemos saber e ter certeza absoluta de que Deus que começou a boa obra a completará, amém, diz a Escritura, e essa pessoa crescerá para o conhecimento do Senhor e essa pessoa é confiável. Sem dúvida, Paulo estava confiante. Olha, no pouquinho que eu vi, né? Tem uma pessoa da nossa família, quando estamos juntos, na despedida, ela diz assim, gostei muito deste bocadinho, especialmente por ser curto. Mas é brincadeira, a gente gosta muito dessa pessoa, essa pessoa é fantástica. Eu gostei muito desse bocadinho, especialmente por ser curto. É como Paulo dissesse assim, eu gostei tanto desse bocadinho, mas não foi porque foi curto. Foi curto, mas eu sei que já vi o resultado deste pouquinho de tempo. Que bom, irmãos, que assim seja no nosso coração. Você já viu quantas coisas nós já aprendemos deste texto e não chegamos ao ponto principal. E a hora está a fugir, não tenho muito mais tempo. Para mim, ela é um irmão, assim, versículo 17. Assim como você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Paulo volta ao assunto. Olha, você está a receber como se você estivesse a receber a mim. A ligação entre Paulo, que havia entre Paulo e Filemão, Paulo quer que esse relacionamento seja agora igualmente entre Paulo, Filemão e Onésio. Relacionamento em Cristo. Amém? Não significa que Onésio fica livre das obrigações para com o seu Senhor. Relacionamento em Cristo. Se ele o prejudicou em alguma coisa, e agora vem a parte mais séria, se ele o prejudicou em alguma coisa, ou lhe deve alguma coisa, pelo menos prejudicou no tempo que não serviu. Ora, se deve, é porque possivelmente ele teria feito alguma coisa. Se ele o prejudicou em alguma coisa, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Paulo diz, eu pago. Filemão pensou, ok, desde que alguém pague, está ótimo, certo? Não é isso? Quem vai pagar por isto? Não é? Bom, Paulo vai pagar. Paulo está preso, não é? Não sei como é que eram os rendimentos de Paulo. Eu ouvi uma pessoa defender que Paulo, porque ele fazia tendas e tal, ele tinha um caixinha lá na prisão, estava a pensar em usar o caixinha para pagar o que não sei. Sei que ele diz que paga. E eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho, e eu que escrevo, confirmo, dou a minha palavra de honra, assino como pagarei. E agora abro um parênteses aqui. Para não dizer que você me deve a sua própria vida. Paulo tem umas coisas.
olha, eu vou pagar tudo que ele te deve. Mas lembra-te que tu deves-me, a mim, a tua própria vida. Sim, irmão. E eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Paulo insiste e diz, olha, eu até gostava de receber algum benefício no Senhor. Anima o meu coração, reanima. Eu estou preso. Eu estou dizendo, põe na minha conta. Mas você deve a sua própria vida. E já vamos ver em que sentido. Reanima o espírito em Cristo. Escrevo-lhe certo que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Paulo de agora ele diz assim, ele começa por dizer, olha, eu podia te mandar fazer isto, mas eu vou-te pedir em amor. Mas ele termina essa exposição dizendo, obedeça-me. Ele diz assim, perdoo Onésimo, baseado no amor que em Cristo você recebeu de mim, ao receber de mim a instrução e a palavra que eu lhe ministrei durante todo esse tempo e tudo que você tem em Cristo hoje. Paulo é bem ousado nisto, irmão. Ele é bem sério. Você lembra do texto que a palavra do Senhor ensina tantas vezes, e Paulo tem autoridade para fazer isto? Repartir tudo com aqueles que instruem na palavra. Paulo diz, você deve a sua própria vida. Você diz assim, não, mas espera aí, quem salvou Paulo, quem salvou Filemão, não foi Paulo, foi Deus, com certeza, mas o instrumento que Deus usou é Paulo. Paulo tem a autoridade de pedir a Filemão, e aliás, de mandar Filemão, ele está-lhe a pedir em amor, baseado em quem ele é, mas ele no final deixa bem claro, você não tem saída, Filemão, porque o que eu lhe estou a pedir não é para comparar com o que eu lhe dei. Você deve-me essa obrigação. Você deve perdoar usando o mesmo amor que eu tenho por si. Onde é que isso nos leva? Qual é a prática do que aqui está escrito? O que é que representa estas palavras? Exatamente aquilo que nós lemos antes em Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Filemão, você recebeu tanto perdão, perdoa, né? Eu fico como fiador, mas pense como é que você recebeu o Evangelho. A quem é que você realmente deve a sua vida? Quem você é em Cristo. No mesmo sentido da oração e das palavras de Jesus, Paulo está usando o mesmo argumento, a mesma posição, sempre em Cristo, não por causa de quem Paulo é, não por causa da posição de Paulo, mas por causa da forma que Deus em Cristo usava Paulo e Paulo era, e ele ordena a Filemão, recebe Onésio como um escravo irmão, e não como um que te deve ou que te tem uma dívida, porque ele agora é útil e ele antes era inútil. Porque ele agora é um irmão. Porque eu tenho visto e confio naquilo que ele vai ser. O Pai Celestial não perdoará aquele que não perdoa. Ainda antes de chegarmos à conclusão da carta, aliás, vamos ler até o final da carta e depois eu queria fazer aqui uma aplicação para chegarmos a um lugar mais sólido no ensino de Jesus sobre o perdão que no que esta carta nos conduz. Versículo 22, Paulo diz assim, além disso, preparo-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Paulo diz assim, olha, além de tudo isto, tem mais uma coisa que ainda preciso fazer. Prepara-me um lugar aí que eu vou ficar aí, eu vou passar por aí. Agora, pensa o seguinte. Possivelmente Onésio ou outros chegou a Paulo com a carta, a Filemão com a carta chegou a Filemão, Onésio é restituído, Paulo vem a caminho. Paulo vem já por aí. Paulo está a ordenar Filemão que perdoe. Além de
que Filemão deve fazê-lo em Cristo, perdoar Onésio, e ele sabe que Paulo vem, e Paulo vai ver se realmente foi da maneira que ele disse. O que é que isto quer dizer, irmãos? Significa que Filemão era obrigado por causa da visita de Paulo? Não, significa que Filemão fica accountable, responsabilizado para prestar contas dos seus atos. Amado irmão, a outra coisa que nós hoje em Cristo Jesus nós temos muita dificuldade é que nós somos e temos que prestar contas uns aos outros e sermos responsabilizados uns pelos outros pelos nossos atos. Quando a palavra do Senhor diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis, e a Igreja Católica pensa que é confessar ao padre ou determinou isso, foi uma forma de controle do povo. Na verdade, nós devemos confessar uns aos outros as nossas fraquezas e dificuldades para que sejamos corrigidos e vigiados uns pelos outros. Paulo diz assim, eu já preparei até a forma de você cumprir o que lhe estou a dizer e eu vou passar por aí e vou ver. Irmãos, meus amados irmãos, não está nada de errado aqui. Aliás, a Escritura, como é que podia estar errado? Você está passando uma dificuldade em Cristo que está lhe causando dificuldade em viver uma vida santa. Procura um irmão em Cristo, confessa, fala com ele, pede ajuda. Meu irmão, ajuda-me em oração. E questiona-me, pergunta-me, porque eu quero me livrar deste pecado, desta tentação, desta luta, e eu não tenho com quem lidar, com quem não vai falar com descrente. Eu não estou a dizer que o irmão deve chegar na frente da igreja toda e se expor de uma forma ou falar com um crente novato na fé que vai ficar escandalizado, mas todos nós temos as nossas tentações e as nossas dificuldades. Eu não venho dizer que não tem. Se você disser que não tem, é porque você está a viver em pecado. Se você está vivendo uma vida santa diante de Deus, você tem uma natureza pecaminosa para combater todos os dias. E às vezes a nossa falta de abertura com alguém, chegar perto de alguém, a Bíblia está repleta de locais assim. Chegar perto de alguém e dizer assim, ora comigo, eu quero que o irmão me vigie nisto. Me ajuda. Eu estou com esta dificuldade e precisa que alguém fique em cima e pergunte. Como é que está, irmão? Você está resistindo à tentação? Vamos orar juntos. Estou aqui para ajudar. Paulo diz, eu já estou a caminho, prepara um aposento que eu vou ir. Agora imagina, Paulo chega lá e Onésio não está. E se Filemão dissesse assim, não, mas é que ele fugiu outra vez. Paulo dizia, mentira. Mentira. Porque eu sei a transformação que aconteceu na vida dele. E eu disse que ele ia ser útil e ele ia, porque eu vi a transformação. Ou então seria o que é que tu fizeste para que isso acontecesse, porque eu sei quem ele era, porque ele é meu filho na prisão. Paulo se tornou, devia ter pensado a palavra em português melhor, mas Filemão agora é responsável de prestar contas a Paulo daquilo que ele faria com Onésio. Tão importante. Seguida, no final, Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo. Jesus envia-lhe saudações, tinha outros presos, companheiros de Paulo em prisão. Companheiros de Paulo em prisão não é necessariamente irmãos que estavam presos pela mesma razão que Paulo estava preso. Muitas vezes eram irmãos que assistiam Paulo na prisão, ok? Irmãos que se voluntariavam para viver uma vida de prisão para poder assistir Paulo. Amém? Um ministério difícil. Não é visitar pessoas na cadeia hoje. Seria estar preso com Paulo. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Eu mando uma saudação geral para a tal igreja que venia lá na tal casa de onde Filemão era parte. O tema central do texto é sem dúvida o perdão e a forma como nós precisamos de perdoar àqueles que nos ofendem. A oração do Pai Nosso, Mateus 6,12, já foi mencionada hoje aqui, diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ouvimos aqui esta manhã já dizer, e muito bem, que é muito difícil de orar. É voltar para Deus e dizer assim, Senhor, perdoa-me como eu perdoo. Se você não perdoa alguém, você está dizendo, Deus, não me perdoes também. Ora, se Deus não perdoar, nós vamos ao inferno. É claro, é simples, não é? Thomas Watson,
um teólogo puritano do século XVIII, disse o seguinte: não precisamos subir ao céu para ver se os nossos pecados foram perdoados. Você não precisa ir até ao céu para saber se os seus pecados foram perdoados. Basta olharmos para dentro de nossos corações e vermos se conseguimos perdoar os outros. Não é preciso ir ao céu para saber se o pecado foi perdoado. Olhe dentro do seu coração. Se você não está conseguindo perdoar alguém, é porque os seus pecados não foram perdoados. Se conseguirmos, diz o Thomas Watson, voltando ao texto dele, se conseguirmos, não precisamos de duvidar de que Deus nos perdoa. Você consegue perdoar quem não perdeu, você não precisa de duvidar que Deus perdoa os seus pecados. Porque só alguém que recebe o perdão divino consegue perdoar da mesma forma. Este texto, esta expressão foi tão boa e soou tão agradavelmente aos meus ouvidos e tão pesado no meu coração que eu quis incluir na mensagem de hoje e no devocional de hoje que a nossa irmã publicou já. É este texto de tão suave, bonito aos ouvidos, mas tão pesado no coração, faz-nos pensar e refletirmos da forma que nós perdoamos. Irmão, perdoar não é fácil. Em momento algum você nota que Paulo diz aqui a Filemão: vai, perdoa e pronto. Esquece isso. A gente às vezes pensa que perdoar, esquece isso. Deixa para lá, põe para trás das costas. Perdoar é um exercício que requer a ação sobrenatural do Espírito Santo. Você não vai perdoar por si próprio. Um ímpio não consegue perdoar, mas um crente consegue perdoar sempre. Porquê? Porque o Espírito Santo está em nós. Então, meus amados irmãos, é impossível você ouvir este texto e não pensar em alguma coisa. É impossível, eu acho impossível você não ler este texto. Eu, quando estava a preparar a pregação, e nesta manhã, para subir ali a orar, eu pensei e revi coisas na minha vida. Todos temos, irmãos. Não está aqui ninguém que pode dizer: eu não tenho nada a perdoar a ninguém. Mentira. Você tem. Houve gente que o ofendeu, houve gente que o fez mal, houve coisas que lhe custam e que lhe continuam a custar, e haverá pela frente mais questões dessas. Lhe garanto, enquanto você viver. Será assim. O que fazer então? É muito fácil. Perdoar é muito fácil. Você acha que era fácil para Filemão receber este escravo fugitivo que o pescou? Amados irmãos, você nota que em todo o texto Paulo apela para Cristo? De 25 versículos, Paulo apela para Cristo em todos os instantes, quem ele era em Cristo, tudo. Meus amados irmãos, você precisa, primeira coisa, todos precisamos, primeira coisa, voltarmos para Deus e apresentarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, é difícil. Senhor, eu não consigo. Busque de Deus perdoar. Humilhe-se aos pés do Senhor, daquele que te perdoou a ofensa maior. Entenda que a sua ofensa contra Deus é muito maior do que a ofensa que lhe fizeram. Não importa qual foi. A ofensa que você teve contra Deus, o que você pecou contra Deus, o que você ainda hoje, meus amados irmãos, que nós temos o Espírito Santo, ainda pecamos. A ofensa que temos contra Deus, a nossa dívida contra Deus é muito maior. Então, quando nós olhamos a cruz e o sepulcro vazio, aquele perdão que foi derramado em nós, e nós entendemos e clamamos: Espírito Santo de Deus, abre o meu entendimento para eu entender mais o que é perdão, para que eu então possa perdoar. Você entende que Jesus não está a fazer um jogo com as pessoas e dizer assim: ok, consegues perdoar? Não, então eu também não te perdoo. Então ninguém era salvo. Não é isso que Jesus está a dizer. O que Jesus está a dizer é que nós precisamos, porque Ele perdoa, nós temos que perdoar, e a marca de que Ele nos perdoou é que nós perdoamos. É que nós devemos buscar intensamente perdoar. Nós precisamos trabalhar no nosso coração, trabalhar em nós, para perdoar, para sermos capazes de perdoar e esperar ser ofendido outra vez. Não quer dizer que perdão significa que você vai fazer tudo errado outra vez, ou vai fazer as coisas da mesma maneira para ser ofendido novamente. Não, vai haver outras situações da sua vida.
Vai haver outras pessoas que vão te ofender. Perdoar é algo que só Deus pode fazer. Nem que você pudesse esquecer. Você entende que se acontecer uma coisa na sua vida muito má, e você sofreu um acidente, tiver uma amnésia, aquilo fosse apagado da sua vida, você diz assim, ótimo, não, nem sei o que é. Isso não é perdoar, você entende que isso não é perdoar? Você entende que quando você chegar no céu, entenda isto, por favor, porque é uma doutrina aí que se espalhou há uns anos atrás, eu não sei de onde é que isso veio, que Deus ia dar amnésia na gente quando a gente chegasse no céu. Você já ouviu isso? Uma amnésia parcial. Você não vai lembrar de nada mal, você não vai lembrar de nada errado, porque lá é tudo bonito, é tudo, não tem sofrimento, você não vai lembrar dos seus parentes, dos seus queridos, você não vai lembrar. Mentira, meus amados irmãos. Quando nós chegarmos em Cristo, não é isso que vai acontecer. Nós vamos ser tão perfeitos, sem o pecado, que o perdão é tão eficaz e tão autêntico, que todas as coisas que acontecem são para a glória de Deus. Nós viveremos numa paz completa, com conhecimento de coisas que hoje nem temos. Porquê? Porque Cristo é tudo em todos. E hoje, se nós estamos em Cristo, e Ele é tudo em todos, e nele, nós podemos perdoar. Então, meu amado irmão, eu vou terminar só lendo novamente aqui a frase do Thomas Watson que tocou a minha vida. Não precisamos subir ao céu para ver se os nossos pecados foram perdoados. Basta olharmos para dentro dos nossos corações e vermos se conseguimos perdoar os outros. Se conseguimos, não precisamos duvidar que Deus nos perdoou. Meu amado, só um salvo consegue perdoar. É por isso que Paulo está a pedir a Filemão. Assim, não é uma coisa do outro mundo. É de um outro mundo espiritual. É de um outro mundo celestial. Ele está a pedir uma coisa que só dá para pedir a um crente. E por certo, não sabemos o resto da história, mas nunca estaria no cânon sagrado se Filemão não tivesse perdoado, não é? A história cairia por terra. O propósito cairia por terra. Naturalmente que Filemão recebeu Onésio e o perdoou. Certo. Deus foi. Amém? Vamos ficar até, vamos orar.